Este intervalo foi reconfortante. Eu tinha a boca super seca, já não sabia, já não conseguia falar. Se eu tivesse bebido ontem à noite, dizia com a boca sabia-me a papel de música. Mas não bebi, portanto, e normalmente também não o faço. Bom, proteção das medidas tecnológicas. Isto foi uma inovação também. Houve uma transposição da diretiva comunitária, que é a 50/2004, de 24 de agosto. Aliás, não, a lei é 50/2004 e a diretiva é 2001/29/CE, da Sociedade de Informação. Sentiu-se necessidade, obviamente, em termos comunitários, de adaptar também a estrutura da tutela penal do direito de autor às novas realidades que tinha a ver com a sociedade de informação e, no fundo, com as novas tecnologias, adaptar também à rede. E começou-se por criminalizar, portanto, na tutela, a proteção das medidas tecnológicas. As medidas tecnológicas, no fundo, na altura discutia-se, ainda hoje discute um pouco, apesar de, em alguns dos casos, isto é fundamental para os canais de acesso, para as televisões por subscrição paga e para os serviços pagos de acesso condicionado. Esta questão também se levantou durante bastante tempo para os esportes. Isto foi muito discutido, até depois a propósito da lei da cópia privada, mas a seu tempo falaremos também disso. Foi muito discutido que eu, enquanto titular do direito exclusivo, autorizo ou não que faça uma cópia sobre aquela obra. E criaram-se medidas de caráter tecnológico que impedia exatamente essas cópias. Portanto, e é assegurada a proteção jurídica a essas mesmas medidas. No fundo, o que é que são? São dispositivos técnicos ou tecnológicos que impossibilitam que se faça uma gravação pura e simples daquela obra ou através daquele suporte. E, para fazer isso, e já a seguir já falaremos, teve que se criar mecanismos de... Isto, no fundo, funcionava como uma chave. Isto é uma chave, é um código, é alguma coisa que é um sistema que impedia a cópia de determinada obra. Isto são medidas de caráter tecnológico. E esta proteção foi conferida e assegurada a proteção jurídica nos termos previstos neste Código aos titulares de direitos de autor e conexos, bem como o titular de direitos sui generis. Este direito sui generis eu falei há bocadinho. Este direito sui generis é os direitos sobre as bases de dados, que o legislador comunitário não encontrou uma outra solução para incluir aqui e para não falar num verdadeiro direito de autor, chamou-lhe direito sui generis, previsto no Decreto-Lei 122/2004, com exceção dos programas de computador enquadrados na televisão. No fundo, a consagração vem dizer o que é que são as medidas, a proteção das medidas tecnológicas e que elas devem ser protegidas. E tem uma tutela penal. Quem não estando autorizado a neutralizar qualquer medida eficaz de caráter tecnológico, sabendo isso e tendo motivos razoáveis para o saber, é punido com uma pena de prisão até 1 ano. Bom, o que é violar? Isto é aquilo que no sistema que se fala, em termos de inglês, é circumvention devices. Uma circumvention devices é, eu tenho algo que está fechado, tenho que dar a volta ao problema, encontrar uma chave falsa para abrir e fazer a cópia. É isto que se pretende proteger. As medidas, isto acontece muito, todos nós, os que têm filhos mais pequenos ou não tanto, as consolas, normalmente as consolas, para ler um jogo pirata, aquelas consolas, as PlayStation, não leem um jogo pirata. Tem que se lhes introduzir um chip, e a introdução desse chip é a violação de uma medida de caráter tecnológico. E tem exatamente a proteção por aqui. Hoje já pode-se uma caixa com uma pen, já há pens que fazem essa mesma circumvention devices, essa violação dessa chave que impede a intrusão, neste caso, a reprodução de determinada obra. Portanto, e é exatamente neste aspecto porque é possível, tecnologicamente e na sociedade de informação, criar medidas de caráter tecnológicos que impedem a cópia. E o exemplo paradigmático disto é o que se passou nos videojogos. Os videojogos, há 2 anos atrás, ainda o ano passado, ao contrário de todo o mercado de vídeo e até de cinema, que tem vindo sempre a descer, e a descer a níveis muito altos, os videojogos, o ano passado, no ano já de crise, subiram 10%. No anterior tinham subido 20%. Porquê? Porque as medidas de caráter tecnológico que estão inerentes aos próprios esportes e às consolas são de difícil
violação. É difícil criar um sistema de circumvention devices, isto é, aquilo está fechado à chave e alguém tem que arranjar uma chave, tecnicamente, uma chave para conseguir abrir. E isto, depois, quando falarmos de cabos, ainda vou pormenorizar mais isto. Portanto, esta era a tutela que se pretendeu introduzir por força da Diretiva da Sociedade de Informação. Mas foi mais longe. O próprio utilizador é punido. É punido. Porque ele faz, ele próprio. Normalmente há empresas que montam os chips, mas agora já se compra na net uns CDs que se mete e consegue dar a volta. Eu chamo de dar a volta ao chip. É ilegal e está punido, já lá vamos. É que tem mesmo uma punição específica até para quem vende e quem faz publicidade. Porque exatamente prevendo-se esta situação, com esta transposição, isso foi óbvio. De? Quem utiliza, por exemplo, a consola de jogos chipada, como se costuma dizer. Pronto, normalmente, na prática, o que é que tem acontecido ao longo destes anos, ou no decorrer de uma busca policial por qualquer motivo, às vezes, encontram e trazem. Não tem inserido dentro do sistema nenhum sistema de controle. Não, só há um indício, que é ver, por exemplo, um CD normal, um CD pirata não original, e ele estar a passar. Isso é o indício. Agora, na prática, o que tem acontecido na realidade tem-se atacado é o comércio e as empresas que montam os chips e apreender a importação, porque há tantos miúdos que têm isso, andamos atrás dos miúdos todos, é complicado. E a verdade é que, do ponto de vista do mercado normal, das consolas, não tem havido, o mercado tem crescido porque não tem havido pirataria, na realidade. Pirataria, quando eu falo aqui em pirataria, é aquela que prejudica seriamente, porque não vamos ter a ilusão que o crime vai acabar alguma vez. Temos é que níveis aceitáveis, e temos que perceber o que é que são os níveis aceitáveis. Os níveis aceitáveis para esta atividade é que não ponham em causa a normal exploração das obras. Aliás, isto não é uma ideia nossa, isto decorre da própria Convenção de Berna, que não ponha em causa a normal exploração das obras. Enfim, torna-se aceitável, não é tolerável, tem que se combater, efetivamente, mas... Agora, é verdade, na prática tem-se atacado, essencialmente, os importadores, as lojas, porque normalmente quem faz o desbloqueamento de telemóveis faz isto. Eu não sempre ligados. Desbloqueamento de telemóveis, fazem isto e arranjam sempre e tem aparecido muito, porque anunciam na net. A investigação disto é relativamente simples. Anunciam na net estas circumvention devices. Nós conseguimos detectar. Normalmente têm lojas abertas. É simples. Porquê? Porque quem, não estando autorizado por ser ao fabrico, importação, distribuição, venda, aluguer, publicidade para venda ou aluguer, ou tiver no seu posse fins comerciais, os dispositivos e produtos componentes que façam estes malabarismos, eu chamo-lhe de malabarismos, é punido, peço desculpa, é punido até 6 meses. É uma pena, enfim, mas permite na prática aos órgãos de polícia criminal rapidamente, por exemplo, tem-se conhecimento disto, faz uma participação à ASAI imediatamente vai e apreende. A própria IGAC chegou a fazer, na altura em que a IGAC funcionava, a IGAC é a Inspeção Geral das Atividades Culturais, que atualmente não faz rigorosamente nada, mas já fez. E qualquer órgão de polícia criminal poderia e fazia, porque também, isto mais uma vez, também, até tem uma natureza pública. Portanto, porquê? Porque quer-se dar um caráter preventivo grande e evitar, foi essa uma das... E eu isto lembro-me, porque na altura participámos, houve várias consultas, e eu lembro-me perfeitamente nos trabalhos preparatórios, do que é que esteve por trás disto. Depois, para além, portanto, da questão das circunvention devices, ainda temos aqui uma questão que é informação para a gestão eletrónica de direitos. Isto vai ser importante num futuro, quando a rede for a solução do problema da gestão coletiva em termos de transparência, em termos de... Quando todas as obras tiverem um código, hoje os livros têm um código, o IBAN, toda a gente conhece. Para as obras audiovisuais está-se a implementar o ISAN, que é o International Standard Audiovisual Number. Todas as obras vão ter um número em que sabe em cada país que é o titular do direito, tem-se acesso a uma base de dados. Portanto, quando isto estiver foi desenvolvido em termos internacionais, em Portugal a agência do ISAN vai arrancar agora no início do ano, isto vai facilitar. E isto é exatamente, entende-se, toda a informação prestada pelos tutelares dos direitos que identificam a obra, prestação, quaisquer números, códigos que representem essa informação. Isto já tem exatamente a ver com um princípio que é quem depois mexer, quem alterar estes números, quem não quiser ser transparente, também aqui,
esta alteração, a informação para a gestão eletrónica de direitos tem proteção e tem uma proteção penal que lhe é conferida pelo próprio Código de Direito de Autor. Tem também uma natureza pública. Aqui o que se pretende salvaguardar é a veracidade da informação para uma transparência efetiva naquilo que vai ser o futuro, que é a distribuição dos direitos, para saber também, quando isto funcionar, porque isto na prática ainda estamos um bocadinho longe, no dia em que isto for assim, vai ser muito mais fácil para os tribunais, vai ser muito mais fácil para toda a gente, porque há uma base de dados que sabe-se logo quem é que é o detentor do direito, onde é que passou, no país A, no país B, as versões linguísticas que existem, sabe-se tudo sobre a obra e acompanha a obra do princípio ao fim. Se isto for adulterado dentro da net, ou na rede, isso também por si só também é crime. Terminado esta questão típica do direito de autor, eu trago aqui à coação a lei da criminalidade informática. Eu pus ali, e por erro meu, aliás, pressionaram-me para entregar o PowerPoint e eu ainda não o tinha pronto, portanto é natural que tenha algumas falhas e falha de informação tem certamente. A lei da criminalidade informática, que é a 109 de 2009, é curiosa, a outra também era 109, só que era muito anterior, e esta passou a ser... Aliás, foi toda ela, o relator, ou quem teve por trás, foi o Dr. Pedro Verdelho, que conhecem certamente, que fez, diga-se, um excelente trabalho na altura de proposta, que foi uma proposta, e conseguiu reunir todas as entidades que poderiam ter para serem ouvidas, todas as entidades que, de certa forma, poderiam ser abrangidas ou ser alvos desta norma, ou deste diploma legal, e, portanto, mas eu vou falar de acesso ilegítimo, irei falar de interseção também, e sobre reprodução, obviamente. Irei falar da lei das telecomunicações eletrónicas. A lei das telecomunicações tem uma tutela penal também no artigo 104, porque há determinadas situações práticas que eu irei falar a seguir, de factos do dia, que é importante perceber, que tem a ver com as operadoras de cabo, que são vítimas também de pirataria, do streaming, do roubo de sinal, aquilo que se chama sinal TEF, em termos anglo-saxónicos. E tenho só aqui um apontamento sobre a lei do software, exatamente porque é através da lei de software que se é remitido, aplicam-se aos programas de computador as regras sobre a autoria e titularidade vigentes para o direito de autor. É uma norma remissiva que diz claramente o software aplica-se o direito de autor. Posto isto, eu agora tenho que ver aqui, que agora estou com medo. Vamos então ainda falar também sobre a tutela administrativa e a tutela administrativa e responsabilidade contraorganizacional. Há no próprio Código de Direito de Autor algumas normas que têm a ver com contraorganizações, mas que na prática não têm a ver para a tutela que nós temos aqui, depois falarei. A tipificação também está prevista, mas vou falar com algum detalhe, aliás, com bastante detalhe, sobre a Lei 7 de 2004, que transpõe a Diretiva do Comércio Eletrónico. Esta lei eu não quero ser mais sui generis, mas tem uma natureza engraçada. Engraçada porque permite, tem muito de autorregulação, já, deu um pulo, foi para além da própria diretiva, e é engraçado que foi um erro do legislador na altura que permitiu, mas não vou entrar por aí, que permitiu muito de autorregulação e tem também tutela claramente administrativa com os organismos de supervisão setoriais e o supervisão global, mas eu vou perder à vontade 1 hora ou 40 minutos sobre esta lei, porque é extremamente importante, tem-nos permitido a nós, titulares dos direitos, evitar e tirar do ar muita pirataria, sem a intervenção dos tribunais, sem a tutela, sem que venha a última ratio, a tutela penal, porque a minha opinião pessoal relativamente à pirataria da internet, sob pena de estarmos a criminalizar uma cheia de pessoas que não interessam, temos que arranjar soluções expeditas e mitigadas. E se calhar tínhamos até, eu penso que através desta lei, com o Instituto da Suspensão Provisória do Processo, podíamos fazer um trabalho magnífico se houvesse coordenação. Ou se houvesse coordenação, não da minha parte nem dos setores, se houvesse uma coordenação política, enfim. Mas já lá iremos, poderei falar um bocadinho sobre isso. Mesmo que possa parecer uma ideia peregrina, deem-me essa liberdade também, enquanto criador. Depois, a tutela administrativa é o 3988, que tem a ver, efetivamente, com os videogramas. E também
também há tutela administrativa na Lei das Comunicações Eletrónicas. Bom, isto é o que vamos abordar, portanto, a seguir, no fundo. Vamos falar da 109, Lei das Telecomunicações, vamos falar sobre estas questões. E então, ainda antes disso, vamos abordar aqui algumas situações fácticas suscetíveis de violar o direito de autor. A primeira das quais, o card sharing. Não sei se já ouviram falar de card sharing. Card sharing é uma situação que está a lesar gravemente as operadoras de cabo. Mas gravemente. Umas não assumem por razões... Porquê? Porque todas elas estão cotadas em bolsa e se os acionistas souberem que há problemas complicados de pirataria, estamos a falar de mais de 10% da faturação das operadoras de cabo, está a ser roubado, entre aspas, através do card sharing. Eu vou explicar o que é, na prática, o card sharing. E depois quais os bens jurídicos estão aqui a ser violados. Que, na minha opinião, são mais que um. Não é só, são 3 bens jurídicos diferentes, mas já lá irei. O card sharing, no fundo, funciona assim. Eu vou já pô-lo... Já está completo. Portanto, há a retransmissão normal. Bom, primeira questão. Quem retransmite tem que estar autorizado para retransmitir. Os operadores de cabo têm que pagar os direitos aos titulares, aos autores, aos produtores, aos artistas e aos organismos de radiodifusão. Porque o que é que são, no fundo, o que é que faz um operador de cabo? Agrega um conjunto de programação, que eu também depois explicarei o que é que eles fazem em concreto, e retransmite através de cabo ou satélite. São as duas formas. O cabo, normalmente, é um cabo, agora é as fibras ópticas, e a emissão segue por um cabo, os sinais seguem por um cabo, porque, no fundo, as operadoras defendem-se, lá está, também, com as medidas de caráter tecnológico. Uma operadora e o sinal vem encriptado, quer seja por cabo, quer seja por satélite, vem encriptado. Esta set-top box, o que é que faz? É emparelhada com um cartão, que, no fundo, aquilo vem tudo fechado num cofre, e aquele emparelhamento com o cartão consegue abrir a chave daquele cofre. Portanto, é um código de acesso e que vai permitir que aquilo que vem codificado, a gente depois consigamos ver na televisão as imagens. Portanto, tem uma medida de caráter tecnológico para proteger. Medida essa que já vimos que também é protegida pelo direito de autor. Envia-se as chaves e estas chaves são enviadas encriptadas através do cartão. Bom, o que é o card sharing então? Desencriptação das chaves. Funciona em envio de chaves desencriptadas. Funciona assim. Eu adquiro o serviço da TV Cabo, ou da Mel, passa publicidade, isso não interessa agora, ou da Cabovisão, ou o que for, whatever. Subscrevo todos os serviços, logo, os normais e os de acesso condicionado, as Sport TVs, os filmes, os canais OT, tudo. E o que é que eu faço? Com o meu cartão, vou conseguir fornecer, eu já explico como é que é, vou fornecer as minhas chaves, através de um sistema também informático. O que é que eu faço? Portanto, eu recebo o sinal encriptado, de satélite, eu sou o cliente, daqui eu envio as chaves para este servidor, que tem os cartões das diversas operadoras de cabo, e a partir daqui vendo a TV Cabo a um conjunto de pessoas, isto fez, há fóruns específicos da net para isto, a um conjunto, já desmantelámos, quando digo desmantelámos é entre aspas, foi através de uma operação da Polícia Judiciária, e engraçado, pasme-se que o servidor estava dentro de um radiador a óleo, engraçadíssimo. Aquilo foi engraçado, ninguém estava à esfera. E estavam a vender 10 euros por mês, que eles normalmente pagam 120 euros por ano, para 10 mil pessoas. Sinal. Os serviços todos que nós pagamos, pelos serviços todos, mais de 100 euros. Estamos a ver isto. 10 mil. Estavam com 10 mil. 10 mil já. Era o maior de todos. Foi uma operação que foi conjunta à ASAI e Polícia Judiciária, porque havia que ir a mais que um sítio, e foram 2 investigações. Foram desenvolvidas na FEVIP, neste caso na Associação de Antipirataria, começaram a ser desenvolvidas. Depois foram feitas as participações e depois percebeu-se que aquilo estava tudo relacionado. Mas como havia uma queixa na ASAI e outra na PJ, acabaram de fazer as operações conjuntas. Foram necessários mandados de busca, obviamente. E correu muito bem. E conseguiu-se apanhar em flagrante os servidores a trabalharem. Estavam ligados, estavam a emitir. Portanto, isto funciona assim. Isto é um segredo ainda muito bem guardado para as operadoras, porque têm medo que os acionistas venham a saber que há ali problemas e as ações. Estas coisas são tão... A gente parece que não tem implicação. Guardam isto. Se perguntarem a alguém da PT, dizem logo, nós não temos problema nenhum. E nós, em queixas apresentadas por nós, que nós desenvolvemos também o trabalho de antipirataria, temos já dezenas de casos em que eles estão
que é lá os cartões da Mel, como há os outros todos, eles normalmente trabalham com todos os operadores, subscrevem e depois vendem através disto. O que é preciso? O cliente tem que ter uma set-top box, aquilo que eles chamam na gíria uma dream box, uma caixa de sonho, que vai conseguir ler, receber a emissão, que é uma caixa de emissão de satélite, que recebe, mas recebe com as chaves que são fornecidas por este servidor. Este servidor não dá a programação, dá-lhe as chaves para eles terem acesso à programação. O que é que eles vendem? Vendem isto, vendem as set-top boxes. E atenção, no Norte havia uma empresa muito grande, que se dedicava a isto, ainda antes, que era só quando havia roubo de sinal. O roubo de sinal era só clonar cartões, que não é isto, que era, nós temos o cartão e alguém fazia um cartão que permitia ler, clonava e sacava o sinal. Isso, hoje em dia, os canais, a codificação, o encriptamento é de tal maneira desenvolvido que é a Nagrovision, que é importante, se calhar, terem conhecido, que é a empresa que desenvolve a codificação para as operadoras de cabo, que é um sistema muito eficaz. É de tal maneira eficaz que, se aquilo não funcionar, a própria Nagra tem que pagar às operadoras de cabo uma indemnização milionária. Portanto, eles têm o máximo cuidado e estão sempre a mudar a tecnologia para evitar que seja copiada e clonada. E devo dizer que, em termos portugueses, devemos nos orgulhar, aqui não é pelas melhores razões, mas nós, em termos de pirataria no roubo de sinal, na clonagem de cartões, exportávamos tecnologia. Nós exportámos para a Inglaterra, exportámos para uma série de países, porque tínhamos aqui uns cabeças, indivíduos, não eram engenheiros de sistemas, mas com uma capacidade, que se eles utilizassem aquilo para o bem era magnífico. Conseguiam, em Inglaterra, toda a gente comprava a tecnologia que vinha de Portugal. Era uma coisa fantástica. Nós exportámos... Pois é. E o problema ficava do lado de lá, não era? Mas, enfim. E, portanto, não sei se estão a perceber bem como é que isto funciona, o card sharing. Portanto, e acaba por enviar as chaves de desencriptação. O que ele envia é a chave para abrir o sistema. Isto trata-se através da net. Há fóruns específicos, isto é publicitado. Enfim, tem que se entrar no fórum, tem que se ganhar confiança, mas há sítios que já é quase uma pouca vergonha, há quase lojas a vender isto. É fácil controlar. É uma pouca vergonha. Não, algumas lojas já. É fácil controlar. Quer dizer, dá com eles. É relativamente fácil, é. Mas já começam a ser bastantes e até chegar porque há muitos fóruns muito fechados. Nós hoje temos um problema. Isto não vou resistir a falar, porque nós temos mesmo esse problema. A Mel Canal. A Mel Canal é uma coisa fantástica. Já há canais, nós fazemos o nosso próprio canal. Aquilo funciona quase como uma Dropbox ou como um Cyberlocker. Mas o Mel Canal, nós conseguimos fazer o nosso próprio canal de televisão. E então já há canais que é só filmes piratas que metem lá. E depois dou uma chave, ou torno aquilo um canal fechado e os meus amigos veem todos. Isto é uma oferta, que é uma oferta tecnológica por uma operadora no mercado que está a facilitar também a pirataria. Tudo é aproveitado. E isto acontece neste momento. Aliás, temos uma queixa apresentada sobre esta situação. Não contra a operadora, mas contra os indivíduos que fazem isso, que aproveitando aquela tecnologia estão a fazer isso. Bom, isto, portanto, no fundo, o que é? Eu recebo o sinal legalmente e vou clonar as minhas chaves e vou vender as minhas chaves aos outros. Isto é altamente rentável, porque não paga impostos, é ali dinheirinho por fora, e estamos a falar de 10 euros por mês. Basta ter 5 mil pessoas, são 5 mil euros por mês. Tem um sistema de cobrança... Recebe e consegue, na maior parte dos casos, não corta. É que ele consegue cortar imediatamente, porque ele sabe quem são, porque o servidor consegue identificar quem é que está a receber. E sabe exatamente quem é que está a receber. Porque a própria Dreambox fica identificada, porque tem também forma de identificar. Isto é um sistema fabuloso. E o pagamento, se calhar, por NetBank? É NetBank, eles dão uma conta, às vezes dão contas e outras. E também alguns já, não, dinheirinho vive para cá, que isso não deixa rastro. É aquelas coisas que nós sabemos. Mas, paralelamente a isto, se calhar até encontramos aqui branqueamento de capitais, há muita coisa, porque é tudo dinheiro que foge ao... 10 mil clientes não pode ser de dinheirinho vivo. Não, isso era pago através do banco. Conseguimos identificar as contas, conseguiu a investigação, identificar as contas e apreender parte do dinheiro, porque outra já tinha ido. Mas a punição não depende do caráter económico da atividade. À escala comercial, já lá vamos. Tem reflexos, mas isso vamos discutir, mas tem importância, tem importância. Em algumas situações, eu não me queria adiantar, porque eu vou seguir aqui step by step, porque aqui isto é muito tecnológico.
E, portanto, isto é aquilo que se chama o card sharing. É uma situação de pirataria pura. Depois aparece o filme. Entretanto, os cartões, mesmo que o mudem, vão sendo atualizados. São fotografias de grandes estúdios de card sharing. Isto é tudo pirata, tem monitores. Aqui em cima estão os coisinhos com os cartões, os boxes legais das diversas operadoras de cabo. Depois tem a monitorização. Isto era uma coisa a sério. Isto era uma coisa a sério de exemplos de servidor. Este, por acaso, não é cá, mas temos um de cá. Mas estas pessoas foram julgadas, condenadas? Ainda estão. Temos uma situação que ainda não foi a julgamento, já foi há 2 anos, mas ainda não foi a julgamento. Mas não vejo hipótese de não serem julgadas e condenadas. Não vejo como não sejam, não é? Não vejo como, sinceramente. Mas ainda não... Depois, isto é um outro exemplo. Este é um bastidor que também tem aqui os servidores e tem depois os cartões. Isto é tudo cartões das diversas operadoras que depois envia. Isto já são situações mais... Este era de cá. Isto é um bastidor. Esse aparelho tem os cartões todos. Aquele é o tal servidor. É fabricado e é vendido legalmente. O aparelho não é mais do que... Sim, é vendido legalmente, mas tem outra finalidade. Isto é montado por eles. Eles próprios desenvolvem. Estamos a falar de indivíduos com conhecimentos técnicos. E a gente se fala com eles, às vezes tem que ter cuidado, senão é enrolado, como eu costumo dizer. Mas isto é um servidor normal e depois tem um leitor de cartões que eles fazem. O leitor, o que é aquilo? É um leitor de cartões que constroem, adquirem e depois ligam ao servidor para, via internet, enviar as chaves para as Dreambox Os componentes daquele aparelho. Sim. Este aparelho em si não há no mercado, eles constroem. Este aparelho em si não conheço nenhum caso de estar à venda. Isto é mais outro caso. Está um bocadinho mais desarrumado. Do estúdio. É desarrumado. A fotografia aqui perde um bocado de qualidade. Sim, mas está bastante desarrumado. É menos arrumado porque este era num fundo falso de uma garagem. A garagem funcionava, tinha uma parede de peladura, a gente olhava, não via nada, e depois tinha uma coisa que era para uma casa de banho de lado, e por trás do espelho da casa de banho estava uma outra porta que entrava para ali. Isto era requintado. Isto era requintado. Bastante requintado, até. Isto era, por isso também estar assim, porque esta gente sabe perfeitamente o que deve fazer. Em termos de investigação, para os seus procuradores, há uma coisa importantíssima que deve ser dita à polícia. O caixote de lixo de um suspeito é uma fonte, um manancial de informação importantíssima nestes casos. Normalmente tem lá papéis cortados que têm a ver com isto. É ir ao lixo. Digam aos seus polícias, quando houver uma suspeita de um caso destes, ir ao caixote do lixo durante a noite, consegue saber se eles fazem reprodução de DVDs. Porquê? Têm que cortar capas, têm que tirar papéis de fotocópias, estragam CDs, estragam as caixas e isso vai para o lixo. Isso é um indício fortíssimo. Os senhores investigadores da polícia, se forem ao lixo, encontram coisas maravilhosas às vezes no lixo. Basta andar com um cão à noite na rua, a passear o cão, atira-se a bola para o pé do lixo e procura-se no lixo. Faz conta que está a procurar, o polícia pode fazer isso facilmente. Eu, como fui polícia, sei como é que essas coisas se fazem. E, portanto, o lixo, neste particular do crime, deste tipo de crime, é importantíssimo, fornece indícios para depois fundamentar uma vigilância, qualquer coisa que seja, para levar à detecção da fraude. Isto é mais outro exemplo. Estão a ver aqui um emaranhado de cabos. Isto são Dreambox. São caixas, estas é que são para os utilizadores. Aqui em cima está tudo o que é as boxes normais. E depois, através de tudo isto é uma coisa enorme. Isto também não é português. Portanto, são casos de card sharing. Bom, bens jurídicos ofendidos e lesados com esta conduta. Vamos então agora à parte. Na minha opinião, são a segurança das redes de comunicações eletrónicas. É um bem jurídico que é ofendido. Outro, a segurança dos sistemas informáticos. E, por fim, o direito de autor e conexo das obras utilizadas. Na minha opinião, esta conduta viola 3 tipos de bens jurídicos. Os lesados, neste caso em concreto, são as operadoras de televisão por cabo, claramente, e indiretamente os autores, os artistas e os produtores. Porquê? Porque são as suas obras que estão a ser copiadas, como é evidente, isto é, estão a ser furtadas. Nós devo dizer que nós, através da SET de 2004, estamos a tirar do ar muita coisa, já falarei isso. Por exemplo, temos todos os dias a TVI e a SICA, pedimos tirem aquela telenovela, tirem aquele filme, tirem isto. São também em termos de streaming, que não é disto, mas é em streaming. Agora, isto é mais complicado. Isto carece de uma investigação muito mais cuidadosa. Neste momento
Nós sabemos que há algumas 10 queixas para entrar, mas como a Polícia Judiciária está completamente tapada de trabalho e a ASAI já não... porque isto tem uma natureza informática também, não é a ASAI não pode mexer porque é da competência exclusiva da Polícia Judiciária e está aquilo ali um pouco em banho-maria, não se consegue andar com aquilo para a frente, porque mesmo que a queixa seja apresentada vai esperar muitos meses e, portanto, está-se à espera. Vamos ver como é que vamos resolver. Portanto, os lesados... E agora vou explicar porque é que eu entendo... porque é que eu entendo o que é que está lesado. E aqui vou explicar o que é uma operadora de cabo. Todos nós sabemos o que é uma operadora de cabo. Mas, se calhar, do ponto de vista jurídico e técnico, se calhar não abordámos ainda esta questão. Portanto, é uma entidade que transmite por cabo ou satélite, distribuição ao público, processada de forma simultânea e integral de uma emissão primária de programas de televisão destinada à recepção do público. Isto é uma definição da própria diretiva do que é uma operadora de cabo. A tecnologia utilizada é extremamente, por isso, quando eu falo naqueles bens jurídicos violados, para efetuar distribuição ao público, a operadora de cabo utiliza uma rede de comunicações eletrónica. Quando falamos do bem jurídico, as redes de comunicações eletrónicas, as redes de telecomunicações, estamos a falar exatamente por isto. Composta por equipamento de comutação, encaminhamento de mais recursos, permite envio de sinal por cabo fibra óptica. Aqui, nestes equipamentos de comutação, está todo um sistema informático, que permite encriptar, através de programas de encriptamento, para o envio de sinal para as redes de comunicações. Os serviços que são oferecidos ao público pelas operadoras de cabo. O serviço básico protegido são os canais de televisão livre, aquilo que se chama a Free TV, neste caso em Portugal é a RTP1, a 2, a SIC e a TVI, e também todas as TVEs, todos os internacionais, que são aqueles que são chamados de emissão passiva para efeitos da diretiva. A emissão passiva é aquele que o operador de cabo limita-se a receber daqui, a meter na rede aqui e enviar no seu cabo. Ou depois temos uma parte que é a emissão ativa, que são os canais específicos cabo. A SIC Notícias é um canal cabo, é feito com a SIC, mas é um canal especificamente para o cabo. Há muitos canais que são especificamente feitos para o cabo. E, portanto, esses são chamados a emissão ativa, os Benficas TVs, as Sport TVs, por exemplo, são canais típicos de cabo e faz parte da parte ativa. São serviços de acesso condicionado, porque só se tem... O que é que são os serviços de acesso condicionado? São canais de acesso condicionado com programação especificamente produzida para difusão por cabo. Eu, se quiser ter a Sport TV, para além de ter o serviço básico de televisão, tenho 70 canais, aquele pacote, tenho que pagar a Sport TV, eu tenho que pagar um canal de filmes específicos, tenho que pagar à parte. Isso é o serviço de acesso condicionado, aquilo que se chama o serviço de acesso condicionado. A natureza jurídica. O operador de cabo é uma operadora de telecomunicações eletrónicas que pode oferecer televisão, internet e telefone. É os AAAs. Hoje vendem sempre os AAAs. Portanto, hoje há uma situação que também é que acontece muito, é a clonagem dos MAC addresses. Nós podemos ter o azar de clonarem o nosso cartão de internet, o nosso código, e o vizinho de cima está-nos a sacar carradas de estar a descarregar e nós estamos a pagar à conta de um MAC address. Isso também se faz muito. Isso é um acesso ilegítimo típico. É um crime que acontece bastante e muitas das vezes é utilizado até de modos operandi de alguns piratas para não pagarem. Agora já as flat fees, que se pode descarregar o que se quiser, mas na altura em que era pago, e mesmo assim ainda é uma parte que é paga em função das descargas, era muito utilizado. E depois também é utilizado por alguns rapazes menos recomendáveis, de outro tipo de crime, que utilizam para tentarem não ser detectados, que é a clonagem, os MAC addresses. Eles fornecem televisão, internet e telefone. Portanto, eu agora digo já, as operadoras de cabo são um organismo de radiodifusão. E sendo um organismo de radiodifusão, também elas estão protegidas pelo direito de autor. Porquê? Convenção de Berna, no artigo 11, número 1 e 2, diz claramente o que é, eu já lá irei, e o artigo 2º da própria Decreto-Lei 333/97, que transpôs a diretiva. Isto é a diretiva de cabo e satélite, que define também o que é que são os organismos, o que é uma operadora de cabo. E o artigo 9º, o número 9 do 176 do Código de Direito de Autor. Bom, natureza jurídica.
A Convenção de Berna diz que qualquer comunicação pública, quer por fio, quer sem fio, da obra radiodifundida, quando essa comunicação seja feita por outro organismo que não o de origem. É exatamente o que fazem as operadoras de cabo. Mas a lei nacional, o artigo 176, que é uma norma importantíssima do Código de Direito de Autor, que define uma série de conceitos, diz: é a entidade que efetua difusões de radiodifusão por cabo ou satélite destinada à recepção do público. Se não havia dúvidas, claramente, que uma operadora de televisão normal era um organismo de radiodifusão, ainda que pudesse suscitar algumas dúvidas, estas dúvidas ficam ultrapassadas exatamente pela Convenção de Berna e pelo próprio artigo 9º, o número 9 do artigo 176. Portanto, sendo um organismo de radiodifusão, também ela, independentemente de ser uma operadora de telecomunicações, independentemente das outras tutelas, também tem a tutela do direito de autor. Infrações típicas à sua atividade. Acesso ilegítimo a serviço protegido. Estamos a falar dos MAC addresses, estamos a falar esta situação dos card sharings não é tanto um acesso ilegítimo da lei, que é o artigo 6º, eu até agora vou pegar na lei, penso que é o artigo 6º da lei 109, mas é mais o 7, que é o... Eu tenho que pôr óculos, peço desculpa, mas tenho que os pôr, senão... Não, este está aqui. É a interseção ilegítima do número 7, da lei da criminalidade informática. Efetuada através, portanto, o acesso ilegítimo está caracterizado, efetuado através de dispositivos ilícitos, que são equipamentos ou programas informáticos concebidos ou adaptados com vista a permitir o acesso a um serviço protegido sob a forma inteligível sem autorização do prestador de serviços. Isto, no fundo, é a definição de circunvesting devices, que eu falava há pouco, que era os tais dar a volta também. Serviço protegido é qualquer serviço de televisão, de radiodifusão sonora ou de sociedade de informação, desde que prestado mediante a remuneração e com base de acesso condicional. Proteção. A Lei das Telecomunicações tem um artigo específico que diz, e aqui, ora, eu penso que tenho aqui exatamente o que é que ela diz, são proibidas as seguintes atividades: fabrico, importação, distribuição, venda, locação ou detenção para fins comerciais de dispositivos ilícitos. Isto tem aqui a continuação. Para efeitos, depois define o que é que são os dispositivos ilícitos e acaba por punir com uma pena punível com uma prisão até 3 anos. É só esta conduta que é punida pela lei: o fabrico, importação, distribuição, venda, locação ou detenção para fins comerciais de dispositivos ilícitos. Porque as outras situações consideram nas contraordenações, também já falarei sobre isso, diz o que é um dispositivo ilícito: um programa informático concebido, adaptado com vista a permitir o acesso a um serviço protegido, sob a forma inteligente sem autorização do prestador de serviço. Bom, isto é punido, mas o bem jurídico que está aqui em causa, na lei, e esta é que é a questão que me parece mais relevante agora, é a proteção que se pretende dar aqui. Aqui também a tentativa é punível e depende de queixa. Já vamos aos download. Eu tenho que andar aqui para trás. O bem jurídico aqui protegido peço desculpa, mas tem... Estava aqui. Ok. Os bens jurídicos. Estamos a falar da segurança das telecomunicações. Eu penso que aqui o que está em causa com a lei das telecomunicações e pelo âmbito, pelo objeto que é delimitado mesmo para isso, é a segurança nas telecomunicações. E está em causa, efetivamente, aqui há, efetivamente, uma conduta que é punida, tem uma tutela penal pela lei das telecomunicações, mas também tem simultaneamente pela lei da criminalidade. Eu nem vou entrar aqui se é concurso real, se é concurso... Não vou entrar, até porque os doutores sabem muito mais do que isso, do que eu, e questões processuais eu não vou discutir com os doutores, que eu tinha que me reduzir à minha insignificância, portanto... mas gostaria muito de ouvir, porque ajudar-me teria todo o contributo. Mas a verdade é que, neste caso, há aqui um bem jurídico que tem a ver com a segurança das telecomunicações, há um outro bem jurídico que é violado, que é a segurança dos sistemas informáticos, e há também um outro bem jurídico, que é a tutela do direito de autor. Esta conduta, porque há um diploma específico para as redes, depois se uns consomem os outros, não consomem. A verdade é que se há concurso real, se há concurso... Isso. Agora,
peço desculpa, eu estou sempre a falhar com isto. Eu não tenho dúvidas que está em causa a segurança das comunicações eletrónicas, está em causa os sistemas informáticos, porque aquilo é comunicações, é uma rede de telecomunicações, mas também estamos a falar de sistemas informáticos que permitem todo a encriptação, o envio dos sinais, que depois são desencriptados novamente através da set-top box para a imagem. E depois também há, obviamente, aquilo que é o produto. O exemplo que eu costumo dar a isto é quando se tira a luz, alguém que faz uma puxada de luz de um poste de eletricidade. Há a rede transportadora de luz, mas depois há a luz, que é a mercadoria. Aqui há a rede de transporte do sinal, há o sistema de encriptação do sinal e depois há a mercadoria, que é as imagens, que é os filmes, que é as obras. Daí a minha interpretação, ir por aqui, porque me parece, a mim, de uma forma clara, sujeita salvo a melhor opinião, que há efetivamente 3 bens jurídicos que são violados. E quando falamos aqui, portanto, isto pode aparecer, e vai aparecer com certeza situações destas, que provavelmente vão ser acusadas só por aqui, ou não, mas a verdade é que o que estão em causa, neste particular, são 3 bens jurídicos diferentes. E o bem jurídico é extremamente importante aqui para a apreciação. Não sei se os outros pretendem não... De qualquer das maneiras, se não vou adiantando. Porque esta particularidade, hoje as tecnologias, as novas plataformas de distribuição vão-nos trazer novos desafios todos os dias. E são multidisciplinares. E ao ser multidisciplinares, provavelmente vai haver muitos momentos de interseção ou de interação de vários diplomas. Aliás, porque isto não há... Aqui é uma questão... portanto, alguém se preocupa com as redes de telecomunicações e legisla sobre as redes de telecomunicações. Alguém se preocupa pela segurança informática, legisla sobre isso. Alguém se preocupa com o direito autoral. Mas há situações que, pela sua multidisciplinaridade, tocam estas áreas. E, na minha opinião, este é um dos casos. Ora, eu vou adiantar. Penso que... Portanto, também, relativamente à natureza jurídica de uma operadora de cabo, não há... Isto eu também já tinha feito. Lei das telecomunicações eletrónicas também já são proibidas. Aliás, o próprio objeto da Lei das telecomunicações eletrónicas... Não tenho aqui. Caso esqueci-me de trazer. Downloads. Agora vamos falar então daquilo que é os downloads. Peer-to-peer. Programas mais comuns. O Emule, o Azareus, o LimeWire, enfim, há aqui uma série deles. Isto são exemplos. Isto estamos a falar de protocolos BitTorrent. Protocolos BitTorrent é uma linguagem, é um programa, é um protocolo. Eu não sou técnico de informática, é natural que eu descodifico isto para aquilo que é aquilo que parece que é importante. Mas eu, ao fazer um download, tudo isto que é BitTorrent, o que é que eu faço? Dou e recebo ao mesmo tempo. Isto é, eu tenho que lançar sementes e recolher frutos. O que é que eu faço? Quando eu estou a sacar um filme, ver se eu tenho isto, é o que aparece, depois são o que aparece no monitor, são... se estiver a sacar um filme, eu estou ao mesmo tempo a sacar e, sabendo ou não sabendo, estão a tirar do meu computador, até podem estar a tirar ao mesmo tempo o filme que eu estou a receber. Porque isto funciona, é um programa, é um sistema que entra em vários computadores e tira um bocadinho do filme daqui, um bocadinho do filme dali, e monta o filme, e em simultâneo dá-se e tira-se. Isto é simultaneamente ativa e passiva. É uma situação típica da internet até. Isto tem a ver com a rede, e nós na rede não somos meros receptores como estamos a ver televisão. Nós na rede somos receptores e emissores, normalmente. Daí aquilo que se chama um sistema radicular, porque nós comunicamos com todos uns com os outros, recebemos e enviamos logo. Aí a força das redes sociais. Mas o que aparece no ecrã, e neste ecrã, ao aparecer isto, consegue-se identificar o IP daquele que está a fazer a descarga. E aparece livremente, não há aqui nenhuma violação de comunicações, isto aparece livremente, basta saber ler. Eu devo dizer que eu tenho dificuldades, mas um técnico de informática, o nosso técnico de informática responsável pela monitorização, identifica perfeitamente os IPs. Os IPs funcionam como uma matrícula
E depois podemos, já sei que já discutiram essa questão dos IPs, por causa dos IPs dinâmicos e de utilizarem-os, penso eu que já discutiram, e de utilizarem eventualmente cybercafés e utilizarem IPs de terceiros, mas isso, na verdade, é a exceção. A regra é que normalmente utiliza-se o computador, e o nosso computador, ao contrário daquilo que a gente pensa, e como eu dizia há bocadinho, estamos à solta, temos a sensação que estamos à solta e que ninguém nos vê, estamos sobre o anonimato. E tanto sobre o anonimato, podemos cair em tentação. Não quero entrar em questões, mas, portanto, temos de ter um sentido ético muito mais reforçado, porque temos mais liberdade. Ao ter mais liberdade, e é muito mais... A ética tem que ser maior. Portanto, se isto fosse utilizado para o conceito de bónus pater família, aqui o grau tem que ser mais elevado. Mas a verdade é que tem-se a sensação de impunidade e que nada... Mas a verdade é que deixamos rastro. Deixamos rastro e podemos ser identificados. Bom, se isto é fácil, é relativamente fácil. Agora, do ponto de vista processual, e em termos de trabalho, é complicadíssimo. E por isso é que eu digo, a solução da pirataria tem que passar da pirataria na internet e deste tipo do peer-to-peer, tem que passar por soluções expeditas. Porque se recorrermos à via criminal, os tribunais ficam completamente entupidos e não conseguem resolver o problema. E há uma frase que eu já ouvi a alguém, não sei que essa autoria não é minha, mas o que ao homem é impossível, o que é humanamente impossível, ao homem não pode ser censurável. Portanto, daí que é uma questão, mas o peer-to-peer no fundo é isto. O que é que estamos a fazer? Estamos a colocar à disposição e estamos a reproduzir legitimamente. Já lá vamos. Isto são os sites mais comuns também. Isto aqui continua, é os BitTorrents, o Mini9, o Pirate Bay, que agora andam aí uns rapazes a dizer que tem o Partido Pirata. Eu, no dia em que o Partido Pirata for formalizado, vou pedir a ilegalidade desse partido. Vou fazê-lo claramente e imediatamente no Tribunal Constitucional. Não pode haver partidos para a prática de crimes. E a pirataria, que eu saiba, ainda é um crime. Portanto... A denominação. Não é pela denominação. Se eles definirem o objeto, que é para defesa... Não é. O que eu estou a falar é, se eles definirem como objetivo a defesa do download ilegal, não é o nome não tem nada contra o nome. Não, eu estou a falar, a designação não tem mal nenhum, eles até se podem chamar o que quiserem, desde que não ofenda a moral e os bons costumes, mas temos que ter cuidado com isso, com a moral e os bons costumes, pode-se fazer lembrar a velha senhora. E, portanto, o Bituga está atualmente em julgamento, este site já está em julgamento. Por si só não é contrário à lei. Porque Exatamente. se houver partilha de ficheiros pessoais... Perfeitamente legítimo. Perfeitamente legítimo. Isto é uma tecnologia... É quando acontece a partilha de ficheiros que estão ilegais. Sujeitos a direitos de autor. Estão sujeitos a autor e não estão autorizados. Não estão autorizados. E aí é o ato em si, não é propriamente a existência... Não, o BitTorrent é uma tecnologia, muita gente utiliza isto para troca de documentação. Sim, mas toda a gente tem. Não? De coisas grandes, Eu agora, centenas, coisas muito grandes, utilizo agora as Dropboxes, que funciona muito bem. A Dropbox é muito bom, porque manda-se para a Dropbox, tem o código... Tudo o que é ensino está a utilizar a Dropbox atualmente. Porque, à medida que vamos metendo lá a informação, vamos tendo mais capacidade, vão-nos dando... Aquilo está na cloud, está alguns na nuvem, não sei aonde, mas... E funciona. E, aliás, é a única hipótese que nós temos de partilhar os cheios muito grandes. Os muito grandes porque normalmente os próprios e-mails não recebem, o Outlook não consegue, não tem capacidade, a não ser que seja um Gmail. O Gmail já tem mais capacidade, mas de qualquer maneira não é por aí. E há um tipo de pirataria, que é o Shabberlockers, que já lá vamos, que é exatamente assim que funciona. Isto estamos a falar ainda de tecnologia BitTorrent, peer-to-peer. Isto é o que aparece. Depois eles têm próprios sites. No fundo, quem faz um site BitTorrent, o que é que faz? Dá uma ferramenta à pessoa que permite ir buscar e receber essa troca de ficheiros. Mas agora, ainda aqui no peer-to-peer, será que é exigível a quem põe à disposição essa tecnologia que vá verificar se os ficheiros que estão a ser partilhados entre os utilizadores, ponta a ponta, são ficheiros que são partilhados legitimamente ou não? Ou seja, há responsabilidade criminal apenas pelo fornecimento da tecnologia e disponibilização dos meios? Tenho algumas dúvidas. Depende, a resposta para isso depende da forma de utilização. Eu dou o exemplo deste caso em concreto. Aliás, esse problema coloca-se com a PT.
Coloca. Não, mas isso, a Lei 7 de 2004 resolve um bocado isso, a gente já lá vai. E depois, a partir de determinado momento, por força da Lei 7 de 2004, em que nós temos a possibilidade de dizer aos prestadores, aos armazenistas ou aos prestadores intermediários de serviços que, cuidado, isso está a violar direitos, retire, a partir do momento em que não retira, responsabilidade civil emerge sempre, imediatamente. Não é retirar, é bloqueio. Sim, aqui será bloquear, mas retire ou bloqueio, e de responsabilidade civil vai emergir a partir do momento em que está avisado e decorre da própria 7 de 2004, que eu vou debruçar-me até bastante sobre esse diploma legal. Agora, se depois continua e sabe o que é que está a fazer e se ganha dinheiro, se utiliza isso à escala comercial, no mínimo está a prestar auxílio material à prática do facto criminoso. No mínimo. No mínimo. O YouTube retira, sendo advertido, retira. Aliás, essa questão é discutida e o exemplo que é dado é as autoestradas. Eu posso andar a 120, as pessoas andam mais é porque querem e são multadas, muito bem. Mas por isso é que as autoestradas também pagaram. Não é, mas a própria Brisa entrega carros à GNR para fiscalizar as autoestradas. E fiscaliza. E porque a própria Brisa tem responsabilidades, tem alguma, ainda que... Isso é um exemplo que costumam dar, mas aqui há uma questão que é completamente logo diferente. Porque se eu coloco um filme, se eu faço uma utilização abusiva não autorizada, à partida, essa questão... Agora, a questão... Mas quem faz a utilização são os utilizadores finais. São os utilizadores, mas se eu disponibilizar a rede para esse fim e souber que é para esse fim... Nunca disponibilizam para esse fim. Depende, porque depois há uma série de indícios de que se consegue recolher. Por exemplo... Não, mas, por exemplo, aqui no caso, havia um determinado site, por exemplo, que ia mais longe, fornecia a tecnologia, tinha um serviço premium que, mediante o pagamento de 5 euros por mês, descarregava diretamente um filme e pedia mesmo às pessoas que, para descarregar filme, para teres qualidade, tens que ir pagando. Utilizava a escala e depois ainda vendia publicidade. Isto é uma utilização... Sabia exatamente o que está a fazer. Mas isso é uma questão que se discute e que se irá discutir. A minha opinião é que tudo depende daquilo que a gente... É o elemento subjetivo do tipo que está em causa. Na minha opinião. Pode preencher o tipo objetivo, mas não preencher o tipo subjetivo. Depois ainda há um outro problema. É que estes peer-to-peer, o que é que nós fazemos? Nós disponibilizamos no disco, dizemos qual é a pasta que fica aberta para partilha com os outros. Com todos? Os utilizadores. E podem sempre alegar, atenção, porque essa pasta que foi partilhada, eu não tinha dado autorização. Eu tinha dado autorização apenas a pasta de documentos e foram à pasta dos filmes. Mas isso... Isto é muito complexo. Porque isto é intrusivo, é um sistema intrusivo. Isso é a questão que é um sistema intrusivo. Mas é mas as pessoas sabem, entrar num sistema destes, tem muitas dificuldades. Daí que a solução para isto, talvez uma solução tipo francesa, que é a lei ADOPI, que é uma lei de avisos, e que é... Eu partilhava até uma solução mitigada. Avisos com envolvimento dos ISPs, e também, depois, numa última rácio, a intervenção, porque isso também se passa também em França, até porque em França são 3 avisos. Ao terceiro aviso, o cibernauta recebe um aviso: olha, estás a fazer muitos downloads de conteúdos ilegais, não podes fazer. Não diz nada. Ao segundo, recebe um segundo. Ao terceiro, é-lhe cortada a rede. Eu sou da opinião que se deve cortar a rede só no que é, lá na largura de banda e não na totalidade, porque a totalidade pode trazer alguns problemas sobre comunicações, sobre o e-mail, que a gente utiliza como correio, mas, pelo menos, em termos de largura de banda, pode ser cortado. Então, intervém o que diz a lei ADOPI, aquilo é cortado pelo operador, durante um ano não pode fazer contrato noutra operadora, mas é supervisionado sempre por um juiz, por questão do princípio da legalidade. É o que ficou, porque na primeira proposta de lei chumbou no Constitucional, e depois, não sei se foi no quadro da Cassação, se foi mesmo no... Já reparou que isso obrigava esses prestadores de serviços a ir... Mas em França funciona. Ir verificar o conteúdo que está a ser partilhado? Mas aqui não é atacado o prestador de serviço. Aqui a informação é enviada diretamente ao cibernauta. Aqui não é o prestador de serviço. Estou a falar peer-to-peer. Mesmo, isto é peer-to-peer. Peer-to-peer. Alguém disponibiliza essa transmissão de dados do programa para fazer isso. Sim. Não nasceu do nada. Não é? Aliás, agregado a isto, muitas vezes vem publicidade, sites, etc. Vem isso, vem. Alguém está a disponibilizar o sistema e a ganhar com isso. O que está a dizer é que pode-se exigir a quem disponibiliza esse sistema que vá verificar os conteúdos que estão a ser partilhados, para verificar se é legal ou ilegal, no sentido que se está a partilhar muita coisa ilegal, ele tem que bloquear. É complicado.
Sabe, pode ser complicado, mas normalmente estes sites têm os próprios tops dos filmes mais copiados. Todos. Aparecem os tops do que é mais copiado, quase os filmes. Mas identifica mesmo os filmes. Fazem tops. Eles normalmente fazem tops. Dos ficheiros, mas eles fazem tops. Os próprios sites. Portanto, estes sites não são inocentes. A verdade é essa. Agora, é evidente que em termos... Todos sabemos. Agora, em termos de defesa, é evidente... Depois depende da habilidade de cada um. Quer dizer, isto vai ser sempre toda a vida o jogo do gato e do rato. Do gato e do rato. Às vezes, ou do rato e do queijo. Mas eles próprios, todos os indícios, e por isso é que eu digo que a solução mais expedita seria uma forma mitigada. E só mesmo na última raça, em casos muito complicados, é que se ia para a tutela penal, porque senão, se isto for feito, aliás, há pouco tempo veio na comunicação social um arquivamento de um processo que foi apresentado pela ACAPOR, que fez 2000... Já falaram nisso. Portanto, para mim, aquilo enferma logo fazer uma queixa. Aquilo torna impossível a investigação, na minha opinião. Estar a fazer... Porquê? Porque eu acho que a tutela penal aqui falha. Apesar de existir. E continuo a achar que isto é crime. Depois temos, e depois já vamos às naturezas jurídicas, outra que é os cyberlockers. Os cyberlockers, no fundo, são cofres. Não são propriamente Dropbox, mas são cofres, são caixinhas, que está lá o conteúdo e depois alguém mete lá os filmes e aqui é mesmo sacar o filme. Aqui não tem a ver com o peer-to-peer. Aqui já é mesmo pirataria mais pura e dura. O que é? Alguém que coloca ali, depois fornece as hiperconexões, os links, a gente carrega no link, vai direito lá e escolhe o filme que quiser. E isto é relativamente fácil. E aqui a Lei 7 de 2004 também atua sobre isto. Portanto, aqui funciona de uma forma diferente. Aqui há alguém que coloca à disposição do público e depois permite lá chegar a esse alguém para fazer a reprodução dessa mesma obra. Aqui outra questão é o streaming. Streaming é outra forma de pirataria. Isto tem a ver... O streaming pode ser de televisão, é estar a emitir em simultâneo televisão, as operadoras de cabo, neste momento. Uma coisa que é muito feita, os jogos de futebol, quando todos nós já vimos pessoal nos cafés, com o computador à frente a ver um jogo de futebol. Aquilo é streaming, é pirataria. Não há, pode haver um canal, mas vê-se consegue, porque a Sport TV é cara, e arranjam sempre maneira de entrar e ver a Sport TV em direto, através de streaming, de alguém que descodificou e meteu na rede. E aí está-se a ver em direto. Os filmes também pode haver filmes em streaming, alguém que tem uma base de dados, no fundo funciona como um VOD, um Video On Demand, chega, olha, quero ver este filme. E também não paga nada, e também existe, isto é streaming. Streaming pressupõe sempre um visionamento em direto, ou então um visionamento a pedido, não é descarregar para o nosso computador. Ele descarregado acaba por ser sempre, há sempre uma reprodução, mas é em direto, é em simultâneo. O streaming pode não ser crime desde que seja autorizado. Há muito streaming. O YouTube é precisamente um site de streaming. Mas muitas das coisas que lá estão são perfeitamente legítimas. Quase tudo. Aliás, quase tudo o que lá está é legítimo. E há streaming autorizado. Em Portugal, por acaso, há países onde há televisões de streaming que são autorizadas. Aliás, em Portugal já quiseram entrar algumas, só que as operadoras de televisão não cederam os direitos e não conseguiram entrar. Isso depois tem a ver também com... Mas há streaming. Tudo isto, há situações. O download... Há situações, com os BitTorrents, é para troca de ficheiros também legais. Eu quero trocar fotografias com um amigo, eu quero trocar programas, quero trocar trabalhos, etc. Posso fazê-lo. Sabe-se que a utilização depois é o que tem sido outra. O streaming é a mesma coisa. E mesmo nos cyberlockers, eu posso colocar lá o que se passa hoje com o Dropbox, mete-se lá os trabalhos, o que é para consultar, o que é para estudar. Hoje as universidades, as escolas, funcionam muito assim e é perfeitamente legítimo. O problema é quando se está a utilizar a tecnologia para fins ilícitos, neste caso, com utilizações não autorizadas de obras. A Mega Upload e a Rapid Share Isso é... são dois que têm, efetivamente, filmes à disposição, mas se pagar um preço através do cartão de crédito ou de débito, a velocidade de download ainda é maior e, portanto, estão perfeitamente identificados e localizados. Então, mas isto é pirataria pura. É pirataria pura. Porquê é que nos bloqueiam? Porquê é que, por exemplo, a PT não bloqueia o acesso a... Fez-me a pergunta que eu queria ouvir. Fez-me a pergunta que eu queria. Porquê é que não os bloqueiam? Nós sabemos que esses são ilegais. Todos sabemos. Isso é de cara. Olha, eu a resposta que tenho para isso não vai ser politicamente correta. Como também não tenho ambições políticas. Não está aqui para isso. Eles sabem, mas enquanto o peso... E isto é uma coisa que me irrita a mim pessoalmente muito.
Porque, por um lado, querem defesa e, por outro lado, quando o peso... Bom, o futuro isto vai se resolver, porque quando o peso do tráfico, do mercado existente legal, render mais dinheiro que o ilegal, este problema resolve-se. Mas a verdade é que isto dá muito consumo, dá venda de muita banda larga, vende-se muita banda larga para isto utilizar. E, em termos... Isto é a política pouco... Isto é a resposta pouco correta. Mas eu não resisto porque esta é a realidade. Torna-se... Um operador de cabo sabe as horas do dia. Eu estive numa operadora de cabo aqui há tempos que me disse: estás a ver isto aqui? 85% da rede está a ser utilizada para a pirataria. Está aqui. Isto é rapid share e downloads ilegais. Nós desligássemos este botão ou se controlássemos, isto não acontecia. Só que eles depois também, isto para além de pôr em causa a qualidade da rede para os utilizadores que não estão a fazer pirataria, porque ficam só com 15% de banda para utilizar, mas a Anacom, por um lado, diz que podia controlar a qualidade da rede, mas por outro, é muito complicado estar a mexer aqui. E isto só se mexe aqui. Tem havido propostas que é a sopa, já se falou na sopa. Há uma questão muito simples. Na China, por exemplo, não entram todos os conteúdos. Bloqueiam-nos à entrada, só entram alguns. Porquê que eles não controlam logo à entrada os ilegais? Não entra, resolvimos o problema, os tribunais ficavam aliviados de imenso trabalho, nós todos, e isto era relativamente fácil. Eu aqui há uns tempos comprei um televisor daqueles que têm 3 dimensões e disseram que na net já havia uma série de filmes gratuitos da Samsung a 3 dimensões e que podia fazer o download. Pode haver. E são gratuitos. As Smart TVs oferecem filmes. E eu fui ao Mega Uploads para fazer o download desses filmes. Nem imaginou que eu encontrei para lá. Alguns filmes que ainda nem sequer... Não, mas isso está lá tudo. Está lá tudo. Isso está tudo. Diziam-me que era isto mais rápido. Paga X e tem isto no instante. Isso é pirataria à escala comercial. Completamente. Tudo isto, toda a gente sabe o que é isto. Um filme legal e punha aqueles todos. Toda a gente sabe o que é isto. E isto, na minha opinião, para se resolver bem, era mesmo cortar, barrar a entrada. E isto não põe em causa a liberdade. Isso não tem a ver com... Não põe nada a causa. Não, mas é que o argumento dos piratas tem sempre a ver... A liberdade, o espaço de liberdade, e até consideram que é um direito fundamental, não, mas não tem uma coisa a ver com a outra. Temos a falar de crime e o crime tem que ser banido da rede. Mas Ponto. tem a ver com o PT, tem a ver com a falta de legislação Não, isto, reguladores, isto tem que ser criada. A Lei 7 de 2004 aflora isto. E nós agora a seguir, não sei se está aqui alguém do Tribunal de Propriedade Intelectual, mas vamos pôr uma providênciazinha por causa da Lei 7 de 2004. Mas uma providência ainda anda. A ação principal temos tempo. Queremos criar um facto. No fundo. Estão a andar. No fundo estão a andar. Eu acho que... Eu neste momento acho que está a andar. Não tenho nada, está assim muita coisa. Eu acho que está a funcionar e acho que vai lá. Agora, obviamente que o volume de trabalho tem que ter mais um juízo, no mínimo. Mas isso sempre. Pelo menos. Mas isso... Porque aquilo não é propriamente deixar chouriços, não é? Não, tem complexidade e, portanto... Mas é provável que sobre uma situação destas concreta, contra uma operadora ou duas, vá aparecer uma previdência. Exatamente para testar. Para testarmos e estamos a prepará-la. E estamos a prepará-la com alguma segurança. Porque isto, na realidade, controlava-se era com a entrada. Se há países onde as coisas não entram, porque é que tem que entrar tudo? Continuamos aqui a pactuar e a mim custa-me imenso pactuar com estas situações, porque se isto é crime, eu não tenho que pactuar com o crime. É crime. Sai, cabe-se com ele. E podíamos até arranjar soluções bem expeditas para isto. Bom, streaming, isto são exemplos, tem sempre anúncios, é sempre escala comercial, porque quando se fala em escala comercial pode não ser diretamente, até indiretamente, através de anúncios, também passa a ser escala comercial. Bom, peer-to-peer, quando se efetua uma descarga de uma obra sem autorização para tal, através deste protocolo BitTorrent, eu tive o cuidado de pôr uma obra sem autorização para tal, está-se normalmente a reproduzir e a colocá-la à disposição do público. Bom, com este procedimento viola-se o direito exclusivo dos titulares de direitos. Já falámos quais são. E depois configura uma utilização abusiva. Por isso preenche um crime. Quando eu digo coloca à disposição do público, a colocação à disposição... O upload, normalmente, isso também é uma coisa que eu já tenho visto discutido, até em jurisprudência internacional, não tanto nossa, que o upload, ninguém tem dúvidas que é crime, mas já tem muitas dúvidas sobre o download. E isso cá também já vi isso ser levantado. O upload, ninguém tem dúvidas, colocação à disposição do público, é claramente não autorizado, é claramente pirataria. Bom, mas o download também acaba por ser uma reprodução não autorizada. E o direito de reprodução também ele é um direito exclusivo do titular do direito, seja ele autor, produtor ou outro titular de direito. E, portanto, também, isto é uma resposta para já simples, mas eu já vou desenvolvê-la.
Um dos argumentos que se fala para que o direito que a reprodução, que não há uma reprodução ilegítima, é exatamente, não, isso é uma cópia privada, as pessoas podem fazer. Cai logo por a base, por um lado, porque a cópia privada está regulada no artigo 75 do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, que diz o seguinte, calhar convém referir bem o que é uma cópia privada, que diz o seguinte, bom, todos nós, o legislador internacional entendeu que eu, ao comprar um CD, entendeu e muito bem, eu compro um DVD de um filme ou um CD musical, tenho-me em casa, bem, mas se eu vou pôr o original no carro, tenho fortes hipóteses de ser gamado, que é mesmo o termo, de assaltarem o carro e levar. Então o que é que eu posso fazer uma cópia para ver no carro? Eu posso ter uma casa de campo, fazer uma cópia para a casa de campo. E isso é perfeitamente legítimo, porque é o uso privado. Mas mesmo isto tem uma limitação, desde que não ponha em causa a normal exploração da obra. Mas sendo no âmbito do uso privado, ao dizer isto, o legislador entendeu, e isso decorre mais claramente quer da jurisprudência, quer de alguma legislação internacional, em termos de direito comparado, que para se poder invocar a exceção da cópia privada, que é uma exceção ao direito exclusivo de reprodução, temos de ter acesso legítimo à obra. E eu, para ter acesso legítimo à obra, e é aqui que se distingue tudo, e é aqui que se passa tudo, tenho que a comprar primeiro, tenho que a adquirir legitimamente. Por exemplo, eu gravar um filme de televisão é legítimo. Eu recebo a televisão, normalmente, gravo um filme, quero guardar, posso o fazer. Isto é a verdadeira cópia privada. E invocar o Instituto da Cópia Privada para justificar o download cai logo por terra. Um exemplo típico disto. Se isto fosse verdade, também era verdade que eu, enquanto assaltante de banco armado, aparecia-me um polícia à frente, apontava uma arma, eu disparava e dizia que era legítima defesa. Não é. Porque a minha conduta é ilegítima. Passa a heresia, mas isto é a realidade. Não há legítima defesa quando a situação... Quando há... Tem que haver os pressupostos da legítima defesa, e neste caso, o assaltante nunca pode atuar em legítima defesa. Quem pode atuar em legítima defesa é o polícia. Ou alguém que esteja nessa iminência. Portanto, aqui cai logo por terra, porque o aceder a fazer um download na internet de um filme não é um acesso legítimo, é um acesso ilegítimo, a não ser que seja um daqueles que esteja autorizado. Porque temos que distinguir sempre o que é que está autorizado do que é que não está autorizado. Estas tecnologias BitTorrent, os peer-to-peers, por isso é que, na minha opinião, e vale o que vale, mas também há jurisprudência neste sentido, o direito de reprodução, também o direito exclusivo de reprodução, e a cópia privada não se aplica aqui. Portanto, quem faz a pirataria, o upload e o download em simultâneo, está a colocar à disposição e está a fazer uma reprodução não autorizada e, por isso, preenche também a própria reprodução o previsto e punido no crime de usurpação. Portanto, aqui, extravasa o uso privado... Eu engano-me sempre nisto. Portanto, extravasa o uso privado, como é óbvio, põe em causa a normal exploração da obra, porque aqui estamos a falar de todos com todos, são milhares ou... Bem, para termos uma ideia, os downloads ilegais em Espanha, por exemplo, que eu tenho esse número, foram 200 milhões em poucos meses. Uma coisa louca, uma barbaridade, uns números assustadores. Em Portugal estamos a falar também de muitos milhões. Uma barbaridade. Isto depois vai ser muito interessante quando entrarmos na tutela civil, a questão das indemnizações, vai ser muito interessante discutir estas questões. Mas estamos a falar de números assustadores. E, portanto, quando há aqui a colocação da normal exploração da obra decorre da própria lei e também da Convenção de Berna, que é o novo número 2, e no artigo 75, número 4. O artigo 75 é o que define a cópia privada do Código de Direito de Autor e é exatamente aqui que se fala na questão do uso privado, exclusivamente privado. Eu tenho aqui o código, não sei se ora, artigo 75. Eu trouxe uma série de códigos. Os modos de exercício das utilizações previstas nos números anteriores não devem atingir a exploração normal da obra, nem causar prejuízos injustificados dos interesses legítimos dos autores. Mesmo a cópia privada, em si, tem limites. Mas eu esqueci-me de dizer uma coisa que é importante. O que é que o legislador fez? Por um lado, deu esta autorização, esta possibilidade desta exceção ao direito de reprodução. Por outro, disse, bom, temos que compensar os titulares de direitos, os autores dos titulares de direitos. E então, sobre os suportes virgens, alguns, e em Portugal praticamente não existe neste momento, que só está ainda no mundo analógico, com exceção dos DVDs, é cobrado um pequeno FII que reverte
porque isto já foi falado de certeza, porque eu sei que fazia parte do programa, que reverte para uma entidade de gestão que depois divide pelos outros titulares direitos. Isto é que era a cópia privada. Bom, os cyberlockers. Alguém coloca à disposição do público obras sem a respectiva autorização dos titulares direitos. Quem efetua o download poderá violar o direito de reprodução. Mais uma vez, eu entendo que viola, porque eu digo poderá, porque tem havido legislações que não entendem bem assim, mas mais não Portugal, não em Portugal. Até porque o nosso código é mais claro e diz claramente que o direito de reprodução está no artigo 184. Quem reproduzir é um direito exclusivo do titular de direito e, como tal, configura uma reprodução, é sempre ilegítima. Configura uma utilização abusiva. O streaming. Alguém coloca à disposição do público programação e obras sem a respectiva autorização dos titulares de direitos. Quem efetua o visionamento download poderá violar o direito de reprodução. Aqui é que eu ponho poderá, porque aqui eu próprio... Aquilo é em simultâneo. Ele sabe que está a haver uma coisa que é ilegal. Mas a verdade é que nós, para vermos no nosso computador, aquilo tem que ser reproduzido no nosso disco. Por isso é que há o download. Estou sempre a enganar. Por isso é que há o download. Porque, apesar de ser em simultâneo, é reproduzido para o nosso aparelho e só depois de ser reproduzido é que nós visionamos. Por isso é que há uma reprodução. Mas mesmo assim, eu aqui não quero ser mais papista que o Papa. Mas isso podemos discutir. Streaming de computadores. Está streaming já para os televisores. Para as smart TVs. Para as smart. Não só. Aquele vídeo on demand. Não, mas esse é para o vídeo on demand. Esse é através das operadoras de cabo, VOD. Há os VODs, há os pay-per-views e há os NIRs vídeo on demand. Aí não há download nenhum. Não, aí não há. Aí é um serviço de telecomunicações, é um serviço de vídeo a pedido. Em vez de ir ao videoclube... Aí pode-se alegar que não há download. Não, aí não. Aí sim é visualização pura através de uma operadora de cabo. Aquilo vem através da set-top box, a gente pede o serviço e vê. Eu estou a falar de computador. Agora, a nível de computadores, os downloads, onde é que se consuma o crime? Onde é que se consuma o crime? E os uploads? Mesma coisa. Duas coisas. Duas coisas. Na sua perspectiva. Claro, na minha perspectiva. O direito de reprodução consuma-se onde for efetuada a reprodução. Isso é reprodução. A reprodução. Downloads e uploads. O upload vai-se consumar no local onde ele também é colocado à disposição. Isto é, não é pode ser no peer-to-peer, até pode ser no mesmo sítio, porque aquilo são softwares intrusivos. São intrusivos porque entram na nossa máquina. A gente sabe que ao entrar num BitTorrent está imediatamente a dar autorização para entrar na nossa máquina. Não temos como evitá-lo. Não começou nenhum upload, nem nenhum download. Portanto, De facto, damos autorização. Agora, Até posso ter a pasta vazia, ainda não tem Pois, nenhum. exatamente, claro. Isso aí, tudo bem. Agora, o upload dá-se, para mim, é no lugar da prática do facto, sempre também. Aqui é a prática do facto. É onde Temos- o upload é recebido e aberto. É onde? Onde ele é recebido e aberto, não. É onde ele é enviado, na minha opinião. O upload. Quem envia, quem coloca, quem reproduz é onde é recebido. Ele recebe aquele upload. Eu tenho acesso àquela... Vamos pôr a questão nestes termos. Eu coloco à disposição do público. Eu que coloco à disposição do público é que sou legalmente responsável. Sou eu que vou incorrer em responsabilidade civil ou criminal, não interessa. Se for ilegal. E depois também, se for possível, se a nossa lei, estamos a falar em Portugal, for passível de ser aplicada em concreto àquele, se estiver na Rússia, não chegamos lá. O download. O upload, na sua perspectiva, o upload, que consuma-se, a partir do momento que eu acompanho à disposição. Põe à disposição e no lugar onde o pus à disposição. Cá em Portugal, independentemente de onde é que ele vai depois. Sim. No download é quem o faz no local onde o faz. Então temos que ver se, quando se efetuam esses downloads no peer-to-peer, o país de origem, se isso é criminalizado ou não. O download. O download. É do teu computador. Não. Eu tenho que ver. Não, pela sua Não, perspectiva. não, pela minha perspectiva, não. Então Não. é tudo feito cá, download e upload. O download, não é tudo. O download pode ser feito no Onde é estrangeiro. que se consuma o crime? O Quando há consumo, download? Não é no país onde é colocado à disposição do público? o crime consome-se no momento em que é colocado na rede, em que é feita a descarga para a rede da obra. E essa descarga pode ser feita onde quer que seja. E é sempre uma colocação não autorizada. Mas onde tem que colocá-lo? Qual
é no local da prática do facto. Isso. Isto nós temos aquele velho exemplo do tiro que estava na fronteira para a Espanha. Estava Sim. em Portugal, dava-se o tiro, a pessoa estava do lado de Espanha e levava com o tiro. Onde é que se consumava o crime? É um pouco a mesma coisa. Não, é que isto é importantíssimo para determinar qual é o tribunal competente. Sim, claro. Para saber se há efetivamente crime, se no local onde é disponibilizado o crime, não, mas tem que se ver se é penalizado esse tipo de fornecimento de informação. Enfim, isto levanta também uma série de... Isso são questões que pode efetivamente ser levantada. A questão se na origem não é. Agora, que eu conheça, a esmagadora maioria dos países já aderiram à Convenção de Berna. A esmagadora maioria dos países tem legislação sobre direito de autor. Até já a China já tem. Até já a China que não tinha e os países asiáticos já começam a ter. Portanto, tenho dúvidas que haja. Uma coisa é certa. Tantos países em que não aderiram com isso. Uma coisa... E onde eles vão lá colocar os servidores... Mas uma coisa é certa. Eu, enquanto titular do direito, não dei autorização. Portanto, aquilo é uma colocação à disposição não autorizada. Sempre. E se aquela colocação à disposição está a ser utilizada, portanto, se eu descarrego aquela colocação à disposição, no mínimo, está a cometer também o crime. Já está a partir do pressuposto de que não deu direito. Não, estou sempre a partir desse pressuposto, porque tudo o que tem direito não é discutível. Tem direito, não há crime. Mas eu continuo com o mesmo problema. Onde é que se consuma? Qual é o tribunal competente? Para o download é onde se descarrega. Para o upload, na minha opinião, ele pode, o crime, ele pode ter disponibilizado lá, mas ele ao estar aqui livre aqui, não deixa de não estar em crime, não deixa de não ser. Então há dois locais do crime, cai lá. Não estou a dizer que há dois. Não estou a dizer que há dois. O que eu estou a dizer é o seguinte. Eu coloco à disposição, o ato de colocar à disposição de uma obra não autorizada, eu coloco aqui em Portugal. Pronto. É crime. É crime. A nossa lei prevê, não tem dúvidas nenhumas. Não tem dúvidas nenhumas. O upload. Se eu fizer a descarga aqui e se fizer a reprodução não autorizada, cometo o crime, se for em Portugal, também é crime. Exatamente. Também é crime lá, porque também há lá download e upload. É crime nos dois sítios. Lá onde? Onde é posto à disposição. Mas o problema da rede, isso é uma das questões, é uma questão da tecnologia. Isso é uma questão da própria tecnologia. Sempre que há um download e um upload, há um crime aqui e há um montante. Sim, exato. Não, há sempre dois crimes. Isso, na minha opinião, é essa a minha interpretação. É a interpretação que eu faço. São duas condutas típicas, ilícitas e punidas. O assumo é que se poderia a questão de haver diversidade do local. A questão que o Sr. está a levantar, penso que é a questão da territorialidade. É a questão... Depois, se é criminalmente perseguido esse tipo de atitude no país onde é efetuado o upload, e nós estamos cá a fazer o download, De qualquer das maneiras, mesmo que seja lícita lá o upload, cá é ilícito. A reprodução é ilícita porque é uma reprodução não autorizada. Sempre. Essa questão, para mim, não se põe assim tanto. Ao reproduzir e ao pôr à disposição, por outro lado, a reprodução ilícita também está a acontecer com o crime. Claro. Porque são as duas, quer o upload, quer o download, São ambas condutas ilícitas. são ambas condutas. Uma porque viola o direito há uma colocação à disposição do público não autorizada, upload. Outra, há uma reprodução não autorizada, download. Esta tem sido. O download não é reprodução. Desculpe. Não é, pois, Não é reprodução. para mim é. Não, o streaming sim. Não. O streaming é que posso ter dúvidas. O download não é reprodução. O download, para mim, não tenho dúvidas que é uma reprodução. O download, isto é, eu sacar, fazer um download. Ao contrário, sim. Isso aí está bem. É essa questão. O contrário é que já é discutível, eu também aceito isso. Sim. Exatamente. Pronto. Ok. Claro. Não, pronto. É uma reprodução eletrónica, mas é uma reprodução. Agora, no streaming, sim. No streaming já é uma questão diversa, que eu também tenho muitas dúvidas. Mas isso, a seu tempo, há de ser resolvido pela jurisprudência. Os autores vão estar aqui para resolver o problema. Relativamente ao streaming, agora temos então outro problema acrescido. É que já há programas que conseguem agarrar no streaming e gravar. Já. E aí já há uma reprodução ilegítima. Aí já há reprodução ilegítima. Aí já é claramente uma reprodução ilegítima. Bom,
os bens jurídicos ofendidos e lesados com estas condutas, portanto, os direitos de autor e conexos, os lesados são os autores, os artistas, os produtores e os organismos de radiodifusão. Qualquer uma destas categorias titulares de direitos tem legitimidade ativa para demandar. Não precisam estar todos representados. Qualquer um deles tem legitimidade. Eu, enquanto autor, ou eu, enquanto artista, ou eu, enquanto produtor, ou eu, organismo de radiodifusão, tenho a tutela, recebo a tutela do direito. E, portanto, tenho legitimidade para demandar. Bom, tutela administrativa dos direitos de autor e conexos na internet. Eu não sei se já estamos muito cansados, não estamos muito cansados. Os autores é que me vão dizer. Porque esta tutela que eu vou falar é a Lei 7 de 2004, tem alguma complexidade. Na minha opinião, podemos arrancar já? Arrancamos? Eu posso fazer um esforço para ser meia hora e depois debatemos à tarde, porque isto vai ter debate, com toda a certeza. E é importante que o tenha, na minha opinião. Arrancamos já? Vou só beber aqui um bocadinho de água, então. Peço desculpa, mas... Bom, a Lei 7 de 2004, é que eu também tenho de reparar que já há aqui algum cansaço, que isto, em termos... Não, vamos continuar. Os autores é que o sentido estoico tem que ser vosso. Eu estou aqui para ir falando, portanto. E como o estoicismo tem sido arredado nas nossas sociedades, hoje é muito mais hedonismo, é muito mais... Enfim, portanto, vamos ser... Mas os magistrados têm uma vida estoica, isso é conhecido. Isso, uma vida estoica e solitária. E solitária, porque é uma coisa... não invejo. Não invejo. Mas, bom, mas admiro. Portanto, da aplicação da Lei 7 de 2004. Esta Lei 7 de 2004 resulta da transposição da Diretiva para a Ordem Jurídica Interna 2031-CE relativa a certos aspectos dos serviços da sociedade de informação. Vem, no fundo, regular o comércio eletrónico. Estamos a falar de comércio eletrónico e vem responsabilizar, e aqui sim, responsabilizar civil e administrativamente, e talvez numa última rácio, mas por aplicação já, quando isto falhar, então poder-se-á eventualmente ir à parte criminal, vem responsabilizar os prestadores de serviços em rede. Define o seu âmbito de aplicação aos serviços da sociedade de informação na dimensão normativa que é definido no artigo 3º, número 1, por qualquer serviço prestado à distância e por via eletrónica, mediante a remuneração, ou pelo menos no âmbito de uma atividade económica, na sequência de um pedido individual de um destinatário. O que é isto? Sim, para estarmos perante o serviço da sociedade de informação, temos que ter, seja um serviço prestado à distância por via eletrónica. Os ISPs, os Internet Service Providers, são isto mesmo. Mediante a remuneração, ou pelo menos no âmbito de uma atividade económica. Também é o que se passa, pagamos um FII, pagamos uma mensalidade, e seja prestado mediante um pedido individual de um destinatário. Eu, ao fazer um clique no meu computador, é um pedido individual de um destinatário. Portanto, isto para percebermos o âmbito de aplicação. Nestes termos, a colocação à disposição do público de obras audiovisuais sem autorização para tal, através da internet, cai na alçada deste diploma. Porque tais atos estão associados a uma atividade económica, direta ou indireta, do titular do website ou daquele que fornece as hiperligações. As hiperligações são os links que nos levam diretamente aos sites. Na sequência de um pedido individual do destinatário, este consubstancia-se pelo simples clique no fecheiro a descarregar de per si ou um pedido individual. Portanto, esta é, neste sentido, e para que se houvesse ainda algumas dúvidas interpretativas, o considerando 18 da própria diretiva diz serviço da sociedade de informação, serviços da sociedade de informação não dão apenas a possibilidade de celebrar contratos em linha, mas também, tratando-se de uma atividade económica, serviços que não são remunerados pelo respectivo destinatário, como os que consistem em prestar informação em linha, ou ainda os que fornecem ferramentas de pesquisa, acesso e descarregamento de dados ou de armazenagem de informações prestadas por um destinatário de serviço. Sem prejuízo
da caracterização como serviços de sociedade de informação, os serviços que disponibilizam acesso às obras audiovisuais que incorporam obras e prestações produzidas, importará caracterizar também os serviços da sociedade de informação. Bom, aqui a própria lei depois define esta lei. Agora eu vou fazer um resumo mais alargado antes de passarmos à parte seguinte. Esta lei define no seu objetivo, isto destina-se, a lei diz, a presente lei estabelece as posições penais em matérias... Não, estou na lei errada, peço desculpa, é esta. O presente diploma destina de realizar a transposição, a diretiva, o artigo 1º, o objeto, diz logo, a presente lei transpõe o âmbito. Portanto, esta lei vem regular, vem dizer o seguinte, os serviços da rede, quem fornece a rede, vem dizer em termos muito gerais isto, quem fornece a rede tem que saber o que é que está a fazer e depois de ser informado daquilo que está a fazer, se for ilegal, tem que parar com essa situação. Depois já irei. E diz mais. Diz não só que tem que parar com essa atividade, como atribui competências, e aqui administrativas, enquanto organismo de supervisão global das redes eletrónicas, a ANACOM. A ANACOM é o organismo de supervisão global. Mas como aqui estão, dentro destes diplomas, estão várias matérias, e a ANACOM só tem competência em termos de qualidade da rede, o legislador aqui também entendeu que há organismos de supervisão setorial. Para o direito de autor é a IGAC, que é ela que estaria obrigada, em termos legais, em termos que se corre diretamente a lei, a dizer, meu amigo, isto que estás a fazer é ilegal, tens que retirar este site do ar, porque este site é manifestamente ilegal e tens que o retirar do ar. Se não retirares, temos aqui uma norma para dirimir este conflito em 48 horas, os titulares de direitos têm que fazer prova que não deram autorização, temos ali uma regra de conflito que em 48 horas tem que ser resolvido. Se não for, se não retirar do ar, a partir daí faz emergir, e se não retirar, emerge para além da obrigação de indemnizar, porque já sabe que está a fazer uma coisa que não pode fazer, em termos também, penalmente, poderá vir a ser responsabilizado. E eu digo poderá, porque teremos que depois ver, de qualquer das maneiras, a partir daquele momento, na minha opinião, passa a ser cúmplice, passa a prestar auxílio material à prática de um facto criminoso. Tem conhecimento, civilmente eu não tenho dúvidas que ele poderá ser responsável, pelo menos criminalmente aqui também. E esta lei dá este grande avanço. Mas diz também que isto pode-se resolver tudo em sede administrativa, sem termos que recorrer à via criminal. Portanto, para percebermos um pouco. E depois define o que é um prestador de serviço de armazenagem principal, o que é um intermediário. O principal é aquele que tem que guarda os conteúdos no servidor. Guarda lá os servidores. Isto faz a armazenagem principal. O intermediário de serviço de associação de conteúdos é o intermediário, é aquele que nos fornece os links, os hiperlinks. Doutora, queria dizer... Os hiperlinks, as hiperconexões são os links que a gente entra diretamente e sabe-se perfeitamente onde é que se vai. Portanto, isto devo dizer que já está a ser utilizada por nós diretamente e tirámos 70 do universo de 300 e tal sites que retirámos do ar, que pedimos para retirar, 72% foram retirados pela via... Bastou um e-mail dizer nós representamos os titulares de direitos, retiraram. Nunca houve uma única entidade que fosse retirada do ar que se queixasse, porque obviamente não tinha os direitos, mas estávamos lá para isso também, porque a gente tem a capacidade de mostrar a legitimidade. Foram retirados e desses 72%, desses 100%, só 28% ou 32%, ou 30% é que voltaram ao ar. Saíram de Portugal e meteram-se, porque isto funciona no universo PT, no universo português. Mas eu acabei de perguntar, mas é a ANACOM que tem essas competências ou é... Não, somos nós, titulares de direitos, que podemos fazer diretamente. Mas quem tem a competência, esta competência, se nós não funcionássemos, devia de ser feita através da IGAC. A IGAC, enquanto organismo, eu depois já explico aqui, enquanto organismo de supervisão. Eu penso que vocês, depois, se quiserem ficar, isto está aqui. Fez uma vez. Exatamente. Exatamente. Fez e depois deixou de fazer. E foi retirado. Este procedimento. Isto permite resolver nós temos retirado imenso, mesmo os streamings, temos resolvido exatamente para fugir da tutela tradicional. Porque há uma tradição no direito de autor que era a tutela penal, a tutela penal, a tutela penal. Está a mudar, de certa forma.
Não é que tenha nada contra a tutela penal, antes pelo contrário, mas se pudermos resolver mais rápido, melhor. E, portanto, quem presta a armazenagem principal são os que guardam os conteúdos no armazém, e no armazém entenda-se servidores, e os que prestam serviço intermediário são os que fornecem a rede para aquilo caminhar, mas fornecem mais que isso. Fornecem as hiperconexões. É os tais links que a gente carrega e vai para lá diretamente. Bom, isto também é passível de, com base nesta lei, de retirar. Portanto, assim, quer os prestadores de armazenagem principal, quer os intermediários de serviços, desenvolvem uma atividade económica em linha, ainda que em relação aos segundos a remuneração possa consistir em receitas de publicidade. O primeiro tem que se pagar para ter lá armazenado. O segundo são os sites que funcionam com a publicidade, estamos sempre a ser bombardeados com a publicidade, também recebem, também têm rendimentos disso, isto acontece muito. A SAP tem, há imensos ISPs que têm, e que a maior parte deles, não todos, colaboram. Consistir em receitas de publicidade. Bom, isto também já vimos. Portanto, na realidade, são estes os verdadeiros destinatários do conteúdo das normas plasmadas no artigo 16 e 18 da Lei 7 de 2004, quando os responsabiliza a partir do momento em que têm conhecimento da atividade ilegal. Existe e que é manifestamente ilícita. Como é que isto processa na prática? Notificamos os ISPs, sejam eles armazenistas, entre aspas, ou intermediários de serviço, e dizemos, meu amigo, isto que está aqui é claramente ilegal. Nós representamos os titulares de direitos, está aqui, isto, eles não têm autorização, queiram retirar. Estamos a fazê-lo diretamente. Poderíamos fazê-lo através da IGAC, mas, infelizmente, a IGAC, mais uma vez, não vou ser politicamente correto, não tenho ambições políticas, mas que a IGAC não funciona. A IGAC já morreu, já cheira mal, e eles ainda não deram por isso. Não faz nada, não faz nada, não funciona mesmo. E já há bastante tempo, infelizmente, porque desempenhou uma importantíssima função no combate à pirataria durante muitos anos. Foi determinante na pirataria física. Depois não se adaptou, e hoje a IGAC vive para cobrar um selo e para fazer aquilo que se chama, na gíria, um registro atípico das obras cinematográficas e audiovisuais, que também é importante explicar um bocadinho isso para se perceber, mas quando chegarmos ao 3988 eu vou explicar. Porque apesar de no direito de autor não haver registro obrigatório, para as obras de cinema e de vídeo, sabe-se sempre quem é o titular do direito, porque temos que fazer um registro prévio através do tal licenciamento, autorização prévia, para podermos obter os selos, para editar no mercado. E para editar no mercado, temos que apresentar um contrato. E, portanto, fica lá sempre, é sempre fácil de determinar quem é o titular do direito em Portugal de uma obra. Porque estou a falar de cinema e vídeo. Porque são só essas que são. E isto funciona como um registro, como um verdadeiro registro, ainda que de uma forma atípica. Para quê? Para nos cobrar uma taxa de 18 cêntimos sobre cada DVD vendido, que era uma taxa, e sendo uma taxa tinha que ter uma contraprestação, que era o combate à pirataria, que deixou de existir já há uns anos para cá, porque o dinheiro dessa taxa, que era investido inicialmente no combate à pirataria, passou a ser enviado para o Museu Berardo, para a Casa da Música, para aqui e para acolá, e deixou de ser uma taxa e passou a ser um verdadeiro imposto. A verdade é que nós vivemos no país que vivemos, é óbvio, e, portanto, estamos a pagar para o boneco aquilo que era um serviço que foi feito e bem feito durante muitos anos. Por isso, e atualmente, enfim, eu nem sei se terá futuro a IGAC. Eu penso que será um departamento que não faz qualquer sentido, até porque, para já, o termo Inspeção-Geral faz-me logo alguma confusão, porque agora não é um Ministério, devia de ser uma direção. Devia deixar de ser Inspeção-Geral, porque se não é Ministério, isso é uma Secretaria de Estado. Uma Secretaria de Estado ter uma Inspeção-Geral, tenho logo algumas... Mas, enfim, isso é uma questão que não é importante. Portanto, os destinatários aqui são, efetivamente, são os que estão plasmados no artigo 16 e 18. Assim, depois de se dar conhecimento aos prestadores de serviços de associação de conteúdos em rede da manifesta ilegalidade dos mesmos, se estes nada fizerem, pode-se recorrer aos mecanismos de solução provisória de litígio estatuído no artigo 18. Mas, para além deste artigo, salvaguardar o contraditório, que é importante, porque aí as pessoas... O eventual utilizador ilícito poderá dizer não, eu tenho autorização, está aqui, tem 48, é um mecanismo muito expedito, prevê, no seu número 2, que a entidade de supervisão setorial, estou sempre a falhar, comunica às partes em 48 por via eletrónica a sua decisão. Mesmo assim, se houver algumas dúvidas, se ele não retirar essa, não, eu tenho direitos, a entidade de supervisão setorial
resolve em 48 horas administrativamente isto. Não, retire. Se não retirar, o problema já passa a ser do prestador, do armazenista ou do prestador intermediário de serviços. E passa a ter um problema, porque a partir daquele momento, se não retirar, já sabe o que é que ali tem. Bem, no mínimo, responsabilidade civil, não tenho grandes dúvidas que emerge, nos termos do 483, não tenho, portanto, e até de uma forma dolosa, não culposa. E eu vou mais longe, e acho que passa a ter também, pelo menos a título de cumplicidade, presta auxílio material à prática de facto criminoso, também me parece que passa a ter responsabilidade criminal. Mas este é o quadro, isto é uma solução muito expedita para resolver situações que esta lei tem alguns anos, só começou a ser utilizada para aí há 3, porque andou esquecida, meia culpa de todas as entidades, e afinal tem-se revelado, tem demonstrado alguma eficiência. Bom, portanto, isto para consubstanciar, perante a notificação que lhe é dirigida, o prestador de serviços tem pleno conhecimento da ilicitude manifesta da informação e dos conteúdos contidos e disponibilizados nos sites em causa, pelo que é também ele responsável nos termos e para os efeitos dos artigos 16 e 17 do próprio decreto-lei. Eu não sei se os doutores têm, mas eu, por acaso, eu tive quase para digitalizar e enviar, mas esta lei é muito, muito interessante do ponto de vista do que tem de inovador no combate à pirataria na internet. Continuando, no artigo 13, relativos aos deveres comuns dos prestadores intermediários de serviços, estes, para além de outros, estão obrigados a informar de imediato as entidades competentes, sempre que tiverem conhecimento das atividades ilícitas. Falávamos há bocadinho, que eu disse que quando falássemos nisto, e está aqui um pouco a resposta. Se eles tiverem conhecimento, eles próprios têm, sempre que tiverem conhecimento ilícito, desenvolvam via dos serviços prévios. Têm que informar. Estão obrigados a informar. E no artigo 35, os prestadores intermediários de serviço têm a obrigação de acatar o cumprimento das decisões emanadas das entidades de supervisão gerais e setoriais. Se não acatarem, independentemente dos tais responsabilidades civis e, eventualmente, responsabilidade criminal, têm um crime de desobediência. Presumo. Não sei se é qualificada, se não. Mas que tem um crime de desobediência tem, porque eu penso que uma entidade administrativa que emana uma ordem, posso estar enganado e... Tem que estar previsto expressamente. Pois eu sei que obedece, tem que estar expressamente previsto na lei. Mas isso tem que ver na lei orgânica da entidade. Pelas razões... há muitos ISPs. Os ISPs pequeninos colaboram todos, que é uma maravilha. Têm colaborado todos, os mais pequenos têm colaborado. Isto também não funciona na totalidade. Isto é para o universo PT, o universo Portugal. O que é que estes rapazes, perdoem uma expressão, isto é um bocado, se calhar não é a linguagem mais correta, mas isto ainda é de formação profissional do tempo em que fui polícia, tenho a mania de, estes rapazes fazem. Tiram muitas das vezes um servidor nacional e metem num internacional. Agora, a verdade é que, no caso das hiperconexões, dos links de hiperligações, também são obrigados a retirar. E, portanto, isto a ser aplicado de uma forma mais pujante, com a tutela a funcionar com pujança, resolvia-nos metade dos problemas. Não resolvia o peer-to-peer, estou convencido. Mas tudo o que é cyberlockers e sites, resolvia-se no instantinho. E por força disto, e é aqui que a gente vai tentar a providência, que é exatamente aqui, dizendo, meu amigo, isto é ilegal, você sabe, agora, cortem impeçam este site de entrar. E vai ser uma coisa desse género, que vai ser trabalhada em providência. E vai ser metido contra um grande ISP, porque os ISPs pequeninos colaboram e os médios também. É curioso que isso em termos criminais já funciona nos casos da pedofilia. Isso é curiosíssimo. Na pedofilia ninguém tem dúvidas e funciona às mil maravilhas. Porquê é que para o direito de autor não funciona? É o que eu disse, como é óbvio, não é? Aliás, há outra coisa que me irrita solenemente, e isto irrita-me, e aos autores deve irritar muito mais. Muitas das vezes os autores mandam para os tribunais, para as operadoras, um pedido de informação. E eles vêm dizer que não, põe em causa isto ou aquilo, mas eles é que têm, os serviços jurídicos é que têm que pôr em causa uma ordem de um juiz. Quando um juiz pede, faz-me uma confusão. Isso a mim faz muita confusão. Eu, se fosse juiz, no dia a seguir estava lá com uma busca. Era logo uma busca e 200 polícias. Vamos fazer uma busca a isso e agora vamos levar tudo. Não, pedidos mesmo no crime. No crime mesmo. No crime pedem dados, pedem informação sobre o IP, identificação do IP. Isso não sei o quê, viola.
Então, mas é uma coisa que depois ficam muito aflitos quando às vezes alguns juízes emitem mandados. O crime não se deve pedir, deve-se determinar. Pá, não, eu digo pedir, lá está. Eu não, não quero entrar em questões processuais que eu não percebo nada. Nem me quero meter. Só, aí quero ajuda. Muita, porque eu precisava de aprender muito. E, portanto, a verdade é que isto... Portanto, tem essa obrigação de acatar. Pois eu continuo e insisto. Se dúvidas subsistissem, bastaria atentar ao considerante 50, mais uma vez, da Diretiva do Comércio Eletrónico, que diz: importa que o prestador, importa que a proposta diretiva relativa à harmonização de certos aspectos de direito de autor e direitos conexos na sociedade de informação entre em vigor em prazo similar ao da presente diretiva, a fim de se estabelecer um conjunto de regras claro no que diz respeito à questão da responsabilidade dos intermediários das infrações aos direitos de autor e direitos conexos a nível comunitário. É claríssimo. Isto é claríssimo. E, portanto, mas, mesmo assim, tem havido algumas dificuldades. Depois, só para justificar porque é a Inspeção Geral das Atividades Culturais a entidade com competência setorial. A Inspeção das Atividades Culturais, no decreto, portanto, no artigo 2º do número 1 do Decreto Regulamentar 81/2007, 31 de julho, é a entidade com competência especial, isto no fundo é a lei orgânica da IGAC, diz é a entidade com competência especial para fiscalizar o cumprimento do direito de autor e direitos conexos, bem como o contencioso relativo à sua missão, e ainda a função de proteger e defender a propriedade intelectual, nomeadamente através de ações de fiscalização, coadjuvar as entidades judiciárias relativas a crimes contra a propriedade intelectual. Isto é uma função legalmente atribuída à IGAC. Não pode esta entidade de supervisão setorial deixar de conhecer, antes mesmo da entrada em vigor do Decreto-Lei 7/2004, porque já participava em debates com a entidade de supervisão central, que é a ANACOM, mas a competência da ANACOM tem a ver com a qualidade das redes, mas, no fundo, tem que controlar. E a própria ANACOM aqui tem tido um papel muito distante. Não, nós não podemos entrar nisso, não podemos entrar. E na ANACOM até entendo, porque estão representados as grandes companhias, estão, no fundo, de certa maneira, enfim, para delinear a melhor forma de exercer as suas competências, tal como expressamente é afirmado no artigo a experiência da ICP-ANACOM na supervisão do comércio eletrónico. Entendeu a ICP? Sugerir a organização de um grupo de trabalho em momento prévio à entrada em vigor do diploma com as demais entidades que possam assumir um papel de supervisão, designadamente a IGAC. Mesmo antes, isto já reuniam exatamente porque multidisciplinaridade, que existe, portanto, pela rede passa tudo, e, portanto, ou seja, a Inspeção Geral das Atividades Culturais é a entidade administrativa a quem se deve exigir que faça cumprir as normas do Decreto-Lei 7/2004. E isto não está a acontecer porque temos estado a conseguir resolver diretamente, porque essa possibilidade também é dada pela lei. E, portanto, se assim fosse, se isto funcionar, isto devidamente articulado, se calhar com um mecanismo, determinadas com um mecanismo depois próprio Instituto da Suspensão Provisória do Processo, se calhar podíamos ir longe, mas isso a seu tempo. Bom, e por aqui chego ao fim. Eu acelerei um bocadinho esta apresentação, para irmos 10 minutos a almoçar mais cedo. Depois, se quisermos trocar algumas impressões sobre esta 7/2004, a seguir ao almoço, tenho todo o gosto, eu sento para pegar na lei e debater aqui mais um bocadinho, porque isto é um instrumento que existe, que é uma mais-valia enorme e que nos ajuda a todos. Por um lado, tira trabalho